falar com ele, vereador André Meirinho, porque ontem nós conversamos com o vereador Anderson sobre a Estrada da Rainha, tem um projeto de lei. Fala, Saul. Não, Alessandro Teco. Ah, isso mesmo. Mas hoje eu fui chamada de Fernando, então tá tudo certo. Fernando Teco. Alessandro Teco. Eu tô com o nome de Fernando, gente, nada a ver, né? Sobre a Estrada da Rainha, vereador André Meirinho, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Fábio, bom dia, Saul. Obrigado pela oportunidade de participar, com vocês mais uma vez do programa e poder falar também sobre algumas questões de denominação, na nossa cidade. Pois é. Então, ontem na conversa com o vereador Alessandro, foi falado sobre esse projeto de lei para dar um nome ali, ou oficializar o nome da Estrada da Rainha. E aí o senhor não concorda com isso, vereador, é isso? De fato, Fábio, quando foi o vereador Alessandro Teco protocolou esse projeto, ele recebeu uma série de críticas, principalmente por parte de historiadores, por parte de quem estuda a história também de Balneário Camboriú e pela imprensa em geral. Por que esse fato? Como a sua fala ontem, Fábio, que deixou claro ali de onde que é a origem, que tinha lá a Estrada da Prainha e caiu um P e ficou um R, daí começaram a chamar de Rainha. Aí o que acontece? Então as pessoas estão dizendo, olha, isso é um erro, um erro que ficou conhecido dessa forma, mas não era assim antes. Então, por exemplo, o Isaac de Borba Correia coloca, e que com documentos comprovando, que antes chamava, era Caminho do Correia, era o Morro do Correia e tinha ali a Vila do Correia, o Canto do Correia ali naquele espaço, E, na verdade, Estrada da Rainha é algo que começam a chamar ali para o final da década de 90, segundo os próprios documentos apresentados pelo Teco no projeto de lei. E aí, o que fica com isso? Mesmo na discussão do projeto, ele colocou que poderia a origem ser de que teria vindo uma família real, que a família real teria passado para cá. Ora, se fosse a família real, então teria que ser o nome de imperatriz, porque nós nunca tivemos rainha no Brasil. Tá. E aí isso é muito do que os historiadores colocam. Então, e aí acabam sendo muitas incoerências em cima. Então, se nós formos essa linha de rainha, por exemplo, a única rainha que nós já tivemos não era do Brasil, era de Portugal, no caso a Maria I, a mãe do Dom João VI. E aí, por acaso, no governo da Dona Maria, que foi enforcado o Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que foi esquartejado, que os seus órgãos, que os seus partes do seu corpo foram colocados no caminho entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, sua cabeça foi colocada em Vila Rica, e hoje Tiradentes é o herói da República. Então, aí nós temos um ponto turístico, referência de Balneário Camboriú, com, vamos dizer, um anti-herói. Fica uma grande incoerência. Alguém que, no seu governo, assassinou o Tiradentes, que tem um feriado, que está na nossa moeda de 5 centavos, que já esteve em outras cédulas, em moedas anteriores. Então, acaba sendo uma grande incoerência. E mais, O que o Isaac coloca também, bairro do Pioneiros são nomes de pioneiros, nomes Sim. de moradores. Muito bem, o que é Praia dos Amores, aí ficou o nome de poetas, de escritores, que é o caso que está Rui Barbosa, que faz a ligação. E aí, se fosse Estrada da Rainha, mesmo que fosse homenagear alguma rainha, até porque nós estamos aí comemorando 200 anos do Brasil em breve, então se quisesse homenagear a Imperatriz Leopoldina, que participou da independência do Brasil, ou se quisesse a Princesa Isabel, pegando a família real pela questão da abolição, acabar com a escravidão no Brasil, teria até alguma lógica, mas seria lá na Vila Real. Lá na Vila Real, não aqui no bairro Pioneiros, não com a questão de Praia dos Amores. Mas, vereador, o senhor não acha que o fato do nome já ser comum, Todo mundo fala, Estrada da Rainha, não facilitaria?
Até pode ser, facilitaria, só que é um erro, né? Uma grande incoerência, que no passado não era esse nome, começaram a colocar e ficou, é conhecido. Mas vamos supor, mesmo que ele tenha outro nome e que tem neste momento... Qual seria o nome mesmo que você falou em tantos nomes, eu anotei alguns? Pois é. Bom, se nós fôssemos considerar... Lá atrás, lá no começo. O certo, vamos supor ali, o que poderia ser, por exemplo, o Baltazar Pinto Correia, que foi um pioneiro, que foi o primeiro que recebeu Sesmarias ali na região. Ou então... Pô, vereador, mas daí, né? Não, mas eu nem estou entrando nessa lógica, Fábio. Por quê? Porque a cidade evoluiu, a cidade está urbanizada. Eu estou colocando o que está hoje. O que está hoje? Hoje, a pessoa vem pela Avenida Atlântica e ela chega na Miguel Matte. Até ali, a Avenida Atlântica. Da Miguel Matte para cima é a Avenida Rui Barbosa. Tem uma placa lá como Avenida Rui Barbosa. E Rui Barbosa tem uma grande relevância na história do Brasil, republicano, abolicionista, a questão da Academia de Letras, foi um dos fundadores, foi uma vez candidato a presidente, enfim. E aí, assim, se nós ficarmos também começa a Avenida Atlântica, muda para a Estrada da Rainha, depois chega Rui Barbosa, é até difícil até de uma localização, de uma incoerência, a avenida vai mudando de nome. O meu entendimento seria, ou então deixa Rui Barbosa, ou deixa a Avenida Atlântica e sobe como Avenida Atlântica. Porque, então, são muitas incoerências com esse fato de Estrada da Rainha, que as pessoas se acostumaram. Agora, se não era esse nome e colocou mais ou menos há 20 anos e começaram a chamar, as características de ponto turístico, do visual da cidade, do ponto turístico de fato, que pode ser feito ali, vai continuar sendo um atrativo para o balneário. A questão é que tanto a imprensa quanto historiadores enfatizam que é um grande erro, e é um erro conhecido por todos e que está se efetivando, né? Vai se manter um grande erro e que ainda tentam jogar com uma lógica, dizendo que uma rainha teria passado algo que não tem sentido nenhum para tentar trazer algum atrativo. Então, é uma incoerência. Essa questão mesmo da Dona Maria I, mãe do Dom João VI, foi assassinado em Tiradentes, eu até fiz uma analogia. Olha, lá em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, eles fizeram um monumento ao anti-herói. Tem um gramado, eles fizeram uma escada que desce e tem um bandeirante enterrado, porque os bandeirantes acabaram com os guaranis. E lá, para a população, eles consideram que os bandeirantes foram... eles repudiam os bandeirantes. Eu disse, olha, aqui a gente vai estar com um monumento ao anti-herói. Estamos homenageando uma rainha que foi quem matou o herói da República. Então, é uma grande incoerência e foge todas as lógicas do município. E foge a lógica de uma lei de 1967 que estabelece que os bairros têm nome de acordo com o foco do bairro. Se é poeta e escritor, é poeta e escritor. E ali a Estrada da Rainha pertence ao Pioneiros. Pertence ao Pioneiros e ainda ele quer fazer a ligação com Praia dos Amores, que está Rui Barbosa, porque é um escritor, porque é da Academia Brasileira de Letras, um dos fundadores. Então, acaba ficando algo, eu diria assim, a palavra avacalhado, sem coerência, sem respeitar as regras de Balneário Camboriú, e até em cima que o Saul comentou antes na chamada, nós até fizemos uma outra regra, Fábio, porque Balneário teve um histórico recente de nomes, por exemplo, Ruth Cardoso, Mário Covas, que embora tenham relevância, por exemplo, no estado de São Paulo, não tem relação aqui com Balneário Camboriú, tem a questão da Avenida dos Tucanos, tudo foi feito por questão política, por causa do PSDB. Nós não fizemos uma regra que agora os novos projetos têm que ter assinatura de 7 vereadores e tem que ter manifestação da comunidade, para parar de ser algo sem falta de coerência, para atender interesses políticos, para atender... E eu acho que principalmente, vereador, para preservar a história do município, né? Da cidade, tipo assim. Mas ontem conversando, e a gente tem que ser justo aqui, conversando com o vereador Alessandro, ele disse, olha, isso não tem nada a ver com o fato de ter passado uma rainha por essa estrada. Ele falou aqui ontem, não tem nada a ver. Tem mais a ver com o fato de que todo mundo já chama a estrada de Estrada da Rainha e seria só oficializar esse nome. Justiça seja feita, ele deixou bem claro isso. Então, verdade, agora... eu assisti o programa, inclusive, Fábio,
mas ele não falou aqui, mas falou lá na discussão na Câmara. Ah, depois, eu não ouvi a discussão na Câmara. Aí depois que eu falei sobre essa questão que se fosse alguém da família, alguém do real, seria imperador, imperatriz ou princesa e nunca teve rainha. Então agora pelo menos ele parou de falar dessa história. Só que parou de falar agora na discussão do projeto, mas as pessoas acham e as pessoas... Você acha que elas vão associar? Qual rainha? Que rainha é essa? É a grande pergunta que se faz. Ah, que rainha... E aí vem a teoria, tá? E aí acaba sendo essa incoerência. A rainha é a Maria I que matou o Tiradentes. Então... E aí, como nós estamos falando hoje, como vai ser daqui 15, 20 anos para Balneário Camboriú? Vai ser uma referência cada vez mais importante, essa via. E por isso que foram muitas pessoas, né, que criticaram, depois da fala do Isaac mesmo, falando, né, dessa questão de não se preservar a história, de fazer de qualquer jeito. Também outros jornais publicaram de tirar o Rui Barbosa, tiraram a homenagem ao Rui Barbosa. Então, enfim, né, são interpretações, é importante, né, que a população, né, possa se manifestar nesse sentido. Eu não concordo, né? Olha, até porque se eu vou ser contra a rainha, até algo que é a Maria I ou é uma pessoa que nem existe. Então não é ser contra uma pessoa física, de fato, que, né, existiu, que morou em Balneário Camboriú ou que conheceu a nossa região, né? Então, é um dos contrapontos que tem ocorrido, e apenas, né, para destacar, né, embora o vereador Teco diga que é o nome conhecido, tal, e que de fato mas tem muitas pessoas contrárias, né, a essa denominação, a manter um erro conhecido. Não, imagina a confusão para o Correio, né? Sim. Ele vem na Avenida Atlântica, aí depois ele muda para... Não, mas tem que pensar. Isso aí não, gente. Isso aí hoje em dia, o Waze, GPS, isso aí mas muda esse o nome. Esse é o problema também de descobrirem o real sentido, né? Não, coloca no Google lá, mas a Estrada da Rainha por quê? Aí vai aparecer lá o histórico. Olha, o Lucas Nicolete faz aqui uma observação e eu gostaria de um comentário rápido do vereador. Ele disse o seguinte: com tantos problemas, estão discutindo o nome de uma rua. Misericórdia mesmo. O vereador em Balneário tem que reduzir o número, pois eles têm pouco trabalho, só pode. Se o problema é que não passou nenhuma rainha, vamos levar a rainha de Camboriú. Gostaria que o senhor falasse sobre esses dois assuntos que ele colocou aqui, né? A redução do número de vereadores e que o senhor comentasse, né? Respondesse aí o nosso ouvinte. Discutir nome de rua. Muito bem. Eu também concordo que não tem que discutir nome de rua. E nós fizemos um critério para as novas denominações, para não ser com esses interesses políticos que depois ficam, né, como nós já falamos, Ruth Cardoso, Mário Covas, Avenida dos Tucanos e outras coisas. Você achei interessante. Então isso já está travado. Agora, quem está querendo dar o nome não sou eu, é o vereador Teco. Hoje a placa que está lá é Avenida Rui Barbosa. Eu estou dizendo que não é para se alterar o que já está. Deixar assim como está. Bom, sim, se deixar a Avenida Atlântica e entra na Rui Barbosa, pelo menos tem uma lógica e não fica mudando as avenidas. Quanto à diminuição do número de vereadores, eu votei favorável pela diminuição. A princípio foram 10 que votaram favoráveis pela diminuição e 9 votaram contrários. Embora deu maioria, para reduzir o número de vereadores, precisa de 2/3 da Câmara. Então, precisavam de 13 vereadores para reduzir. E a grande questão principal de fato, o que vem sendo feito no mandato dos vereadores, né? E eu não vejo tanto a quantidade, mas na execução. E eu convido, né, o nosso amigo até para acompanhar o nosso site, andremeirinho.com.br, acompanhar o nosso relatório de prestação de contas, de tantos projetos que fizemos, do plano de metas que existe para o prefeito preste conta das promessas de campanha, no projeto de segurança hídrica para prever recursos hídricos para Balneário Camboriú, projeto de ciência e tecnologia para diversificar a atividade econômica de Balneário, entre tantas outras coisas, né, que está lá no site andremeirinho.com.br, com nossa prestação de contas, que é feita periódica para a imprensa, para todos saberem, né, de forma transparente. O nosso foco é gestão, mas não podemos deixar, né, situações como essa de quererem continuar avacalhando com nomes de vias da cidade e principalmente aqueles de legados políticos
com vínculos políticos partidários claros, e que isso nós, pelo menos, conseguimos remendar, já exigindo 7 assinaturas e manifestação da comunidade, e é isso que tem travado também uma série de projetos. Mas fico também à disposição, né, para outros questionamentos, e, né, essa é a minha opinião, opinião também de muitos historiadores, e, lógico, faz parte, né, dos contrapontos dentro da democracia para ver como nós vamos avançar. Tá certo. Muito obrigado ao vereador André Meirinho por ter nos atendido ao Jornal da Manhã para colocar o seu contraponto aqui, são os posicionamentos, trazendo aqui alguns esclarecimentos sobre esses nomes ligados a pessoas da política, né, famílias políticas. É claro que tem aquelas pessoas que fazem parte da história do município, essas é uma situação diferente, mas alguém de fora que não tem nada a ver, eu acho que é muito ruim. Vereador Meirinho, um abraço para o senhor, obrigado vereador. Por ter nos atendido. Obrigado, Saúl, obrigado, Fábio, obrigado pela oportunidade, fico sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.